Começa agora o programa Mais Saúde com Isabelle Soyama e hoje nós vamos falar sobre um assunto diferenciado, que é a academia terapêutica. E quem vai falar desse assunto com a gente são duas convidadas especiais e profissionais, que é da Salu Exercícios Terapêuticos. E a nossa convidada agora é a Luana. Luana, é um prazer receber você aqui no Mais Saúde. Obrigada. Conta um pouquinho para nós o que seria a Salu. Sim. Então, a Salu veio de uma ideia, né, de se ter um espaço onde a gente pudesse oferecer atividade física para aquelas pessoas que não podem frequentar uma academia convencional, né? E aí a gente foi aos poucos reunindo profissionais que faziam, né, mas também essa mesma ideia da prescrição da atividade física dentro do processo de reabilitação, e aí a gente montou o espaço, né? O nosso espaço se divide em várias atuações, né? O salão principal é onde a gente trabalha com academia terapêutica, onde a gente prescreve o fortalecimento muscular em situações especiais. Então, a gente tem aquelas pessoas que já estão no processo, né, de condicionamento físico, mas a gente também tem aquelas pessoas que estão dentro do processo de reabilitação, né? Então, a gente trabalha com hipertensos, com cardiopatas, com pessoas que têm lesões nas articulações, problemas de coluna, e a gente consegue adaptar a prescrição de atividade física em qualquer patologia, né? Entendi. E da onde surgiu, assim, essa ideia, assim, de... como que você percebeu que estava faltando isso? Sabe, para poder criar? Sim, na verdade, eu acho que foi uma busca, foi uma junção, né, de coisas. Foi uma busca minha como profissional, né, minha formação inicial é como fisioterapeuta, e eu fiz uma pós-graduação em geriatria, onde eu tinha uma abordagem com idosos muito ruins, numa fase muito terminal, né, de vida. E aí eu queria poder oferecer alguma atividade que trouxesse mais qualidade de vida para que eles não chegassem a essa fase tão rápida, né? Para que eles tivessem mais qualidade no seu envelhecer, né? E aí fui buscar uma pós-graduação, que o idealizador desse projeto é o Dr. Santarém, e a gente foi fazer essa pós-graduação. Eu fui uma das primeiras, né, do nosso grupo a ir fazer essa pós. E nisso a gente começou a ver Guarulhos, como é que Guarulhos trabalha com atividade, né? Então, e aí o Felipe, que é professor de educação física, né, também foi ajudando a gente nesse processo, e que as academias têm esse enfoque muito para o condicionamento, para a pessoa saudável, mesmo para o idoso saudável, né? Aí você pega um idoso que está hipertenso, descompensado, ou tem muita dor articular, como é que você prescreve uma atividade, né? Complicado. Ele, né? Então, e essa linha de raciocínio que veio junto com o Dr. Santarém, ele idealizou não só a prescrição, mas como as máquinas também, né? Então, são máquinas de musculação, mas em sistema de alavanca, onde a gente consegue adaptar o exercício. Então, eu consigo fazer uma amplitude grande de um movimento para quem está bem, ou uma amplitude pequenininha, né? Para quem tem uma dor articular ou tem uma restrição de movimento. Então, eles são equipamentos que foram desenhados, as amplitudes de movimento, a sobrecarga de peso, ela foi desenhada com eletroneurommiografia, com o engenheiro, né, com o médico, para fazer esse desenho. Hoje em dia, quais são o público que te procura, assim, que procura? Qual é a maior procuração das pessoas? Então, no começo, a gente achou que fosse trabalhar com o público idoso, né? Ter um espaço voltado para a galera mais velha. Com o tempo, a gente foi percebendo que, na verdade, quem acaba procurando mudar o seu hábito de vida é o adulto um pouco mais jovem, né? Então, o idoso, né, um pouco mais jovem. Então, hoje o nosso maior público é a galera de 50, 60 anos, né? E buscando uma vida melhor, buscando resolver o seu problema, não ter mais dor, né? É importante porque hoje em dia, na correria do dia a dia, ninguém, assim, fala, não tem tempo para me cuidar, para fazer esporte, né? Sim, não, com certeza. E a gente vai percebendo, é lógico, é um trabalho de formiguinha, né? Você mostrar para as pessoas que a prevenção é o melhor caminho, isso não é muito simples, né? Então, ok, a gente pega a pessoa fora já da prevenção, já no processo de reabilitação, mas a ideia é deixar ela lá bem e deixar ela lá caminhar dentro do processo aí de prevenção para que novos problemas não surjam, né? Sim. Agora conta pra nós, assim, o porquê de exercícios terapêuticos. É um exercício físico? Como que funciona? Então, é assim, o começo
O nome veio Salu Exercícios Terapêuticos, porque a gente já contava que a gente ia poder oferecer uma gama de atividades, né, voltadas para vários aspectos. Porque nem todo mundo gosta de musculação, né, ou não dá para você, a gente não quis focar numa atividade só. Nós começamos, o começo da história fui eu e o Felipe, e aí os profissionais foram agregando, né? Então veio... É muito legal esse projeto, né? Sim, a gente foi percebendo que as pessoas foram abraçando a ideia e os profissionais também foram abraçando a ideia, né? Então a turma foi aos pouquinhos, foi crescendo, né? Então aí foram chegando mais fisioterapeutas. Hoje quem comanda a parte de fortalecimento muscular embaixo é o Felipe e a Vanessa, que é a dupla, né? De físio e professor. E aí veio o físio que trabalha com a parte de reeducação postural, né, que é o trabalho de RPG, tem a acupunturista, tem a parte de yoga, a parte de pilates. Então, são um grupo de exercícios com aspecto terapêutico, né? Sempre, até para a pessoa que... Às vezes a pessoa pensa assim, não, tenho um problema, tenho tendinite, então eu não vou praticar exercício porque eu tenho tendinite. Não, existem muitas opções que você pode fazer para que você saia da sua crise de tendinite e evite que ela não volte mais. Sim, então vocês conseguem atender, assim, qualquer tipo de pessoa que esteja com qualquer tipo de dor, vocês conseguem adaptar o exercício para não lesionar mais, né? Sim. Não machucar e conseguir ter uma vida normal, uma vida de exercícios normal. Sim, sim. Então, a primeira etapa, quando o paciente vem, se ele não vem com uma prescrição já direta, às vezes o paciente vem com uma prescrição direcionada, o médico fala assim, você tem que fazer, vou te encaminhar para RPG. E o paciente, né, quer respeitar essa prescrição e quer fazer o RPG, então, por exemplo, ele vai direto para o RPG. Né? A gente caminha para o profissional para atendê-lo nessa área. Se o paciente tem alguma dúvida, não sei se eu vou fazer RPG, ou eu quero fazer atividade e não sei o que eu vou fazer, então o primeiro passo é uma avaliação. Então a gente faz uma avaliação completa desse paciente, que envolve todo o aspecto fisioterapêutico, né? Então a gente vê postura, qualidade das articulações, né? Vê todo o seu histórico de saúde e uma avaliação nutricional, para a gente ver qual que é o perfil metabólico desse paciente, como que ele funciona, né? Que grupo de risco que ele pertence no aspecto nutricional. E aí a gente faz uma prescrição de atividade que seja mais interessante para ele. Sim. Né? Então, às vezes, ele tem que fazer um alinhamento articular, ou ele tem que melhorar a consciência corporal dele para preparar para ir, de repente, para uma turma de yoga. Né? Então aí depende. Vocês vão encaminhar, depois da avaliação, vocês vão encaminhando, tipo... Isso. Aonde que ele se encaixaria melhor? Seria isso? Isso. A gente até procura decidir isso junto com o paciente. A gente vai experimentando com ele, mostrando para ele quais são as opções de exercício, como que ele pode experimentar o corpo dele, porque às vezes nem ele sabe como o corpo dele funciona. Sim, verdade, né? Às vezes ele fala assim, nossa, meu sonho é fazer musculação. Às vezes ele senta no equipamento de musculação e não gosta, não se sente bem, não gosta do ambiente, não gosta de como é o que eu falo para as pessoas. A maioria das pessoas vê algum esporte e fala assim, vou fazer, né? Ela fala, não, né, tem que fazer acho que uma semaninha, conhecer, ver se é o que você espera que seja, porque às vezes não é. Não é. Eu senti muito isso fazendo polidance. Tá. Porque as meninas fazem lá, tipo, no giro, assim, muito rápido, né? E você fala, leve, fácil fazer isso. E na verdade não é, né? Então, é muito importante experimentar antes, fazer aquele conhecimento, adaptação, né? Não, é o que a gente fala da prática de yoga também, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, não, mas a prática de yoga é tão tranquila. Não, eu não vou porque eu sou muito agitada. Fácil, não é fácil, não. Eu já fiz também, olha, gente. Então, assim, chega a ser um tipo de tratamento terapêutico ou atividade física? Ou seriam os dois? Os dois. Então, tem a etapa onde a gente exclusivamente um tratamento fisioterapêutico, né? A pessoa está em processo de reabilitação e a ideia é que ela saia desse processo de reabilitação e vá para a parte de exercícios, de condicionamento físico. Né, que hoje é a maior parte dos nossos pacientes. A gente tem quando ele entra, geralmente ele entra paciente, né? E ele continua como aluno, né? Para se manter forte, para se manter com uma boa postura. A gente tem alunos que fazem o programa de RPG, por exemplo, que é considerado um tratamento fisioterapêutico, né? De alinhamento postural, de consciência de postura. Tem pacientes que ficam 4, 5, 6 anos e vão continuar, porque faz parte do processo corporal deles, eles gostam daquela atividade.
Então depende de como é que ele tá, né? Sim, aí no caso, assim, quando o paciente ele tá com alguma deficiência, enfim, vocês fazem a avaliação, tudo. Sim. Qual é o necessário de tempo para ele ficar naquele esporte ou naquele exercício que você aconselhou? Você diz durante a semana ou durante o tratamento dele? Pode ser os dois, durante a semana e durante o tratamento. Qual é o tempo de tratamento? Tá. Então, aí depende de qual é a patologia, né? Então, se a gente pega pacientes que têm um diagnóstico ortopédico, geralmente é mais fácil, né? Porque a gente sabe que ele vai sair daquele processo. Então, por exemplo, a gente tem perfis de atletas, né? Que fazem, de repente, uma lesão no jogo, ou passam por uma cirurgia de menisco, ou uma fratura, e o médico encaminha pra gente. Então, a gente faz a adequação para eles, prepara para que ou eles possam ir para uma academia convencional, porque de repente são pessoas mais jovens e gostam de um outro ritmo, né? Ou para poder voltar a treinar no clube deles, né? Mas, por exemplo, a gente tem pacientes que são pacientes neurológicos, uma sequela de AVC, por exemplo, né? Ai, que bacana. E aí a gente sabe que é um quadro que não vai mudar, né? Ele teve uma lesão neurológica, a gente tem um lado do corpo paralisado, né? Ou parcialmente paralisado, a gente vai adaptá-lo para que ele viva de uma forma mais confortável possível. E aí seria um tratamento, assim, intenso, tipo... Ao longo da vida. Ao resto da vida. Ao resto da vida. Entendi. E assim, a gente tem que pensar que, primeiro, músculos fortes, eles são necessários Então, assim, músculos fortes são necessários em todos os momentos da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer precisa de musculatura forte, desde pegar um copo de água e beber, a ação de levantar de uma cadeira, né? Então, por exemplo, um adulto jovem de 30 anos, para levantar de uma cadeira, ele vai recrutar em torno de 40% das fibras da coxa para fazer esse movimento de levantar. Um idoso que não treina, ele vai precisar, na verdade, de 110% dessas fibras, ou seja, ele não consegue levantar da cadeira. Sim, Por verdade. isso que o idoso tem que se apoiar para levantar, ele não tem fibra muscular. Então é nesse raciocínio que a gente segue o nosso trabalho. Que vocês ajudam, né? Bom, gente, nosso primeiro bloco tá chegando no finalzinho. Quero agradecer a Luana. Muito obrigada por ter vindo ao Mais Saúde. Por favor, deixe seu contato pro pessoal que quiser buscar em casa, porque é um projeto muito bacana, diferenciado. Legal. Então, nós estamos na Salu Exercícios Terapêuticos, na Avenida Papa João 23, número 95, na subida do Bosque Maia. E o nosso telefone é 3436-1878. Não sai daí que a gente já volta com Mais Saúde com Isabelle Soyama. Oi, gente, eu sou a Isabelle Soyama do programa Mais Saúde. Estou aqui para falar da loja Bus Estilo. A Bus Estilo é uma loja de marcas fitness, casual e fashion. Lá você encontra as melhores marcas com os melhores produtos e excelente qualidade. Eu uso e aprovo. Voltamos agora, Mais Saúde com Isabelle Soyama, e ainda falando sobre o espaço Salu, exercícios terapêuticos. Agora nós vamos falar com a Kátia Couto. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre yoga. Kátia, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde, Obrigada. É um prazer recebê-la. Conta pra nós, assim, o que é assim o yoga pra você, como você começou e como você conheceu o espaço Salu. Bom, o yoga ele entrou assim na minha vida, acho que como
para muitos professores, não com a intenção de dar aula, mas foi uma aluna, o qual ele fez muito bem para mim. E aí eu acho que é bem progresso assim que acontece, porque a partir dos exercícios respiratórios, os exercícios corporais, o aluno ele busca mesmo, é o caminho do yoga, ele buscar mais respostas. O yoga vai puxando algumas respostas do aluno. E aí uma das respostas que eu busquei foi fazer um curso de formação que depois acabou me levando às aulas que eu tenho muita sorte, tenho muito prazer de dar hoje, né? Que legal. Conta pra nós, assim, o que é o yoga em si, né? Tem muita gente que confunde, assim, tipo, yoga com pilates. Tem alguma relação? Uhum. Olha, o yoga, falando de maneira bem prática, ele é um sistema filosófico que o objetivo final desse sistema é trazer para o praticante uma certa paz interior. Então a intenção é que ele sinta a cessação dos turbilhões da mente, conflitantes, e ele sinta um pouco mais de paz e de certeza. Não tem, tem a ver com Pilates, se a gente for olhar a parte do yoga postural, físico e de exercício respiratório. Sim, o yoga também compreende isso, mas compreende um pouco mais. Então a gente vai notar no yoga que tem um certo código de conduta, no qual ele não é imposto, mas a pessoa naturalmente, ela vai estudando e ela vai se conectando com o universo de uma forma assim, um pouco mais do que quando a gente olha só pra gente, ela vai se conectando de uma forma que ela mesma busca esse código, né? E ela consegue esse estado de união, de integração, que se você me perguntar qual é a resposta para o nome yoga, ele vem do sânscrito, não tem uma tradução para o inglês, para o português, mas é algo mais ou menos que vai traduzir para a união, para a integração, que vai um pouco além do nosso próprio corpo, dos nossos próprios objetivos pessoais como indivíduo. Ele integra você meio que no universo. Então, nossa, que bacana você falar disso. Bacana. Porque o yoga, assim, geralmente, tipo, dá pra você fazer com outras pessoas na sala, né? Tudo bem. Mas é um exercício, assim, muito, assim, de você com você mesmo, não é isso? Sim. Inclusive, em vários momentos da aula, a gente fala assim, então agora observa o que você já fez, se alterou alguma coisa, como que está o movimento da sua mente depois do exercício que você já fez, né? E a pessoa, ela vai entrando num estado de interiorização, que mesmo naquele momento que ela está na prática do asana, que são os exercícios físicos, ela está num estado que a gente pode dizer meditativo. Então, ela não está atenta, de repente, no que o outro está fazendo, ela está atenta ali mais na respiração dela, concentração do que ela está fazendo no momento. Porque se você imagina que você abandona o passado e você abandona o que vai acontecer quando você sair da prática, o que sobra? Você. Então é um momento bem... Que bacana. É um presente. O que é bem difícil hoje em dia, né? Ou a gente... Quer dizer, hoje em dia não, né? Para nós pessoas, ou a gente está muito ligado no passado, ou a gente está ligado lá na frente. A gente não esquece de viver o hoje e o agora, né? A gente não tem tempo para pensar o que sobra. Se eu deixar o que aconteceu até a hora que eu cheguei aqui e o que eu vou fazer assim que eu te der tchau. Então, o que sobra? Eu. Que bacana, que lindo. Que esporte bonito. Quer dizer, é um esporte ou uma meditação? Na verdade, ou uma terapia? Ele vai ser um sistema que tem como objetivo, como eu já disse, acalmar a mente, e ele vai ter os exercícios primeiros que você vai fazer, poderia ser os exercícios físicos e os exercícios respiratórios, mas o objetivo, na verdade, ele ultrapassa um pouco, a pessoa vai colher os benefícios, né? Ela vai ter uma postura melhor, ela vai poder, com sorte, cessar algumas dores, fortalecer o sistema muscular, melhorar a respiração, porque a respiração em desordem é uma grande causadora do estresse. Mas, então assim, vai melhorar a condição de vida dele como um todo, né? Mas vai melhorar principalmente o mental. Então não é que ele vai ser uma pessoa passiva, o praticante ele não vai se tornar uma pessoa que, por exemplo, vem da entrevista e não fica nervoso. Não é assim.
Mas a pessoa ela vai saber lidar um pouco melhor com as emoções. Ela vai sentir raiva, ela vai sentir medo, ela vai ficar nervosa. Porém, ela lida como se fosse de uma outra forma que a gente não foi educado para saber lidar. E o yoga ensina. Acho que ela, não sei, aprende a controlar, né? A se controlar, né? Se conhecer. Controlar às vezes é difícil, você se controlar é um sacrifício, mas ela aprende a se conhecer. Eu cheguei a fazer algumas aulas faz um tempinho já. E aí eu percebi que nós não sabemos respirar, né? Assim, tipo, adequadamente. O certo mesmo, né? A gente fica nervoso, às vezes a gente nem esquece que a gente... É tão natural, é tão involuntário, que a gente respira assim de qualquer jeito. E aí quando você aprende a respirar assim certinho, aí você acaba deixando um pouco a ansiedade de lado mesmo, né? É verdade. Trabalha bastante a ansiedade, o yoga? Trabalha sim, trabalha você deixar de lado a competição, trabalha você deixar de lado colher o fruto lá na frente, que é a ansiedade. Paciência. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Muito. Quem pode praticar o yoga? São todos os tipos de pessoas, toda a idade? O yoga tem até uma frase que fala que o yoga é para todos. Então, desde criança, idoso, não tem restrição de sexo, não tem restrição de limitação física, porque o yoga, a prática, ela se adapta em torno da necessidade do aluno. Então, ela vai primariamente, falando da parte corporal, ela vai partir das 3 mobilidades comuns do ser humano, que é deitado, sentado, em pé. E a partir daí a gente vai desenvolvendo um trabalho de acordo com que a pessoa... O ponto perfeito para ela começar no yoga seria o ponto onde ela está. Existe técnicas diferentes, tipo, para uma criança, para um adulto ou para um idoso? Sim, aí a gente adapta, né? Então, uma técnica para uma criança, ela seria uma técnica mais lúdica, conta história, depende a idade cognitiva da criança, né? Brincadeira, roda, eles se ajudam. Para um idoso, pode ser uma prática inteira, por exemplo, no asilo, uma prática inteira sentada na cadeira. E a pessoa fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer aquela postura de pernas cruzadas. Pode fazer a perna inteira, a prática inteira sentada na cadeira e vai dar tudo certo. E para um jovem, para uma pessoa com uma condição física melhor, aí a pessoa pode até escolher, porque tem algumas práticas que exigem um pouco mais do físico, tem algumas práticas que são um pouquinho mais relaxantes. A pessoa pode mesclar no decorrer da semana, últimos dias da semana algo mais leve, enfim, aí fica ao gosto de cada um, mas o yoga se adapta. É feito algum tipo de avaliação antes ou não? Sim, é feita uma avaliação. Por exemplo, cada indivíduo ali está procurando alguma coisa, vamos supor. E aí você procura saber nessa avaliação e existe alguma forma diferente de trabalhar? Você fala uma busca além do físico? Sim, na parte assim mais da meditação. Eu acho que a gente consegue adaptar numa turma, não precisa separar, não. Eu poderia conversar contigo, você me contar quais são as suas aspirações de alma, e, enfim, e a gente adapta, porque a gente foi feito para conviver juntos, né? Então, assim, hoje você vai aprender a fazer uma coisa que é do meu interesse, e a gente vai vivenciar isso essa semana, e depois da sua. Que bacana, então você engloba tudo e aí não é excludente, não. O yoga, ele é união, né? A gente junta todo Uma mundo. criança que ela já começa a fazer yoga, assim... Ela cresce um ser humano mais tranquilo ou não? Esperamos que sim, que ela saiba repartir, que ela saiba ter um respeito do ponto de vista de universo, né? De reciclagem, de animais, de saber se colocar melhor no mundo, né? Se posicionar melhor, saber tratar melhor o espaço do outro, porque a gente falou que ela se coloca no universo, né? Então, assim, não tem o eu. Tem o eu, mas não tem só o eu. Então a gente espera que ela seja uma criança que saiba compartilhar e que seja dividir, né? Um ser humano melhor. Quais são assim os benefícios, bem-estar que o yoga proporciona para todas as pessoas? Bom, a gente vai usar o nosso corpo como veículo, né? Então a gente vai fortalecer o corpo. Pode ter o benefício postural. Você pode ter o benefício do fortalecimento muscular. Melhora da respiração, né? E através de tudo isso, inevitavelmente, se você é um corpo saudável, se você tem uma condição saudável para viver, você vai ter uma condição mental melhor.
Então você começa também a ser, talvez, lidar melhor com algumas situações da sua vida. Então você vai ser uma pessoa saudável, né? Quanto tempo é necessário, assim, para a pessoa ela fazer yoga? Bom, geralmente as pessoas acabam levando o yoga, né, pra vida. Não consegue parar Já é o um yoga. tempo que ela tem de meditação ali pra ela, né? Geralmente o pessoal leva, né? Mas já na primeira aula ela já vai ter sensação da atenção da mente, vai ter um relaxamento. Então já na primeira aula ela vai colher benefícios, né? Benefícios corporais. Ela vai galgando sem esse comprometimento de uma atividade física, né? Então ela vai sem essa competitividade, né? Podemos dizer, ela vai naturalmente, ela vai conquistando. Sim, então, por exemplo, quem faz yoga assim já leva pra toda a vida, né? Porque é uma meditação, é um tempo que ela tira pra ela. Então, assim, quem conhece, se gostou mesmo do esporte, se identificou, é uma coisa que leva. Normalmente a pessoa leva porque, como eu te disse, ela pode fazer em qualquer situação da vida dela. Existe algum tipo de restrição? Não, existe contraindicações de uma determinada técnica, mas isso a gente adapta. Então, pressão alta, ela não vai fazer determinadas coisas, mas no geral ela pode, com alguns objetos de apoio e com a técnica correta, todo mundo pode fazer Yoga sem restrição, sem risco. Yoga e religião, tem algum tipo? Elas são interligadas ou não? Não necessariamente. Anda junto na questão da espiritualidade. A gente já se perdeu um pouco da conexão do ser humano com a espiritualidade, né? Até pelo mundo que a gente vive, um pouco mais voltado para o materialismo e o estresse. Às vezes a gente se estressa principalmente com as nossas próprias atitudes, né? Então, um praticante mais sincero com a prática de yoga, ele vai perceber que, de repente, ele não consegue buscar tudo fora, né? De repente, a mecânica da paz e da felicidade que ele busca, ele só vai conseguir dentro dele. Então, tem a ver com espiritualidade. Mas não Diretamente, todos sim. estão convidados a fazer, né? Todas as religiões. Bom, gente, chegamos ao finalzinho do Mais Saúde com Isabelle Soyama. Quero agradecer a presença da Kátia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Por favor, deixe para nós o seu contato. Vai estar escrito aqui no GC, mas por favor. Então, o contato, ele é o mesmo da Saúde. Eu estou lá dando aula toda terça e quinta da semana, mas se quiser corresponder comigo, o contato de e-mail é klopescouto@hotmail.com. Obrigada, galera. Um beijão e até o próximo Mais Saúde com Isabelle Soyama.